Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Administração e Educação Física. Como eu falei para vocês, hoje nós teremos uma visita ilustre aqui. Eu queria aproveitar, antes de começar, eu quero apresentar para vocês, né, o Júnior Braga. É fundamental que vocês tenham noção de quem é esse profissional, porque não adianta a gente ficar só mesmo falando sem identificar bem a pessoa, né? O Júlio Braga, ele é agente local de inovação do Sebrae DF. Ele possui mestrado em administração pela Universidade de Brasília, cursa especialização em computação aplicada na educação pela Universidade de São Paulo. É graduado em gestão comercial pela Universidade Católica de Brasília e em administração pela Universidade de Brasília. Realizou intercâmbio na Universidade do Porto, em 2014, onde estudou na Faculdade de Economia e Faculdade de Desporto, e trabalhou na AIESEC, que é uma instituição de intercâmbio internacional, e com a seleção de voleibol feminino. Tem experiência na área de empreendedorismo e gestão de pessoas. O Júnior vai falar sobre gamificação como ferramenta para a formação de profissionais da educação física. Essa é a ideia. Então, eu queria dizer para vocês que é uma satisfação ter o Júnior aqui conosco. Ele é um profissional que, além de ser muito qualificado, ele é muito ligado naquilo que ele quer fazer, né? Ele é um profissional que foca muito nas suas atividades. Eu conheço o Júnior já há muitos anos, né? Foi nosso aluno na Universidade de Brasília, foi nosso colega lá no GESPORT, atuou também com a gente e foi orientando no TCC. É isso mesmo? Isso, professor. Então, eu tenho maior satisfação em apresentar, então, o Júnior. Tá? Eu tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa. Eu queria agradecer as presenças também de outras pessoas, que, além dos nossos alunos da disciplina que estão presentes. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao professor João Eduardo Batista, que está lá em Goiânia, também aqui ligado, assistindo. O professor João Eduardo, uma das grandes referências nossas na gestão do esporte no Brasil, um professor de educação física muito conceituado, profissional muito responsável. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido e de tê-lo como amigo. Então, lá em Goiânia, o professor João Eduardo recebe aí o nosso abraço carinhoso. Fico muito feliz com a sua presença. Quero agradecer também o Braulio Marques, nosso colega, que também tem nos ajudado bastante em muitas coisas que nós fazemos. O Braulio, ele está nos ajudando, agora nós estamos colocando toda essa transmissão aqui também está sendo feita agora ao vivo pelo canal do YouTube. Eu até pedi, se não foi colocado ainda, colocar no chat o link, se algum colega quiser convidar alguém para assistir, pode mandar o link, que vai ter, então, essa palestra também está sendo transmitida pelo YouTube, ok? Só para vocês saberem. Então, eu quero agradecer o Braulio pela parceria, né, por tudo que ele tem nos oferecido de conhecimento e ajuda. Também quero agradecer a Gabriela, e estagiária do GESPORT, monitora, e que contribui bastante nas atividades que nós desenvolvemos. Essas palestras têm por objetivo extrapolar o conhecimento acadêmico e avançar um pouco para a área de atuação profissional, dentro do ambiente da gestão do esporte. Nós sabemos que o destino dos profissionais de educação física estará exatamente no extramuro, o que está fora da universidade. E, às vezes, quando a gente está dentro, a gente não entende, não compreende bem isso. Por isso, eu acho que é vital que a gente traga aqui a experiência dos que estão lá fora e que podem contribuir para ampliar o rol, né, de conteúdos que nós temos, que são importantes e que vão permitir que a gente tenha cada vez mais sucesso naquilo que nós fazemos. Ok? Então, nesse momento, eu queria agradecer também a todos os alunos que estão aqui presentes. Para mim é uma satisfação tê-los aqui. A gente faz tudo isso com muito carinho.
fazer essa palestra, colocar à disposição de vocês, fazer uma transmissão pelo YouTube, tudo isso aí vocês sabem que é trabalhoso, mas é importante. É importante que a universidade também se comunique com o que está fora, por isso essa transmissão pelo YouTube. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui, nossos alunos do nosso curso de Administração e Educação Física, né? Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. E quero passar a palavra ao Júnior, para que ele faça a sua apresentação. Quero agradecer muito a presença dele. Ele sabe que eu tenho um carinho especial por ele. E eu espero que vocês gostem também de tudo que está acontecendo. Você pode já compartilhar, se você quiser, a tela e já seguir, ok? Então, primeiramente, eu queria agradecer ao professor pela oportunidade de estar voltando aqui. Como ele disse, eu fui orientando por ele. Também a gente fez um PIBIC junto durante a minha graduação. Aí só vocês conseguem ver minha tela, tá tudo certo? Sim. Tá, então o professor já me apresentou. Eu sempre fui muito ligado a essa área de esportiva, sempre me envolvi com o pessoal da área da educação física, tanto que eu sou da administração, mas fui orientado por ele. E eu também, hoje, eu sou atleta, eu jogo no time de vôlei, semi-profissional, mas a gente disputa todas as ligas profissionais também, então eu tenho essa paixão pelo esporte. Para mim, é uma honra estar aqui nessa aula, nessa disciplina, que o professor, durante minha graduação, eu sempre ouvi muito bem falar das aulas dele, então todo mundo sempre elogia, então para mim é uma satisfação muito grande. E como ele disse, então a gente vai falar hoje sobre um tema no qual eu sou apaixonado, que é a gamificação, e ele é um tema já novo, antigo, mas que as empresas, organizações e escola têm utilizado como ferramenta de formação de seus profissionais. E aqui eu vou trazer um exemplo dela aplicada ao contexto de academias, né? Academias de ginástica, de musculação. E aí, só um pouco de como que está a apresentação hoje. O professor já me apresentou, eu vou trazer um pouco de uma dinâmica. A gente vai falar o que é um jogo e o que é um game. Como vocês são da área do esporte, provavelmente vocês já estão mais familiarizados com esses conceitos. A gente vai trazer o que é a gamificação, que a gente tanto fala, né, e é o objetivo dessa disciplina. Vamos trazer um exemplo prático de aplicação numa academia, apesar que existem outros contextos e outras aplicações, e os resultados dessa aplicação dentro do contexto de academia, né, e as referências. Bom, o professor já me apresentou, e aí só falando hoje do que eu faço, eu trabalho no Sebrae, o Sebrae tem um projeto que visa ajudar as micros e pequenas empresas do Brasil inteiro, né? Melhorando a produtividade, melhorando o rendimento dessas empresas. Então, desde academia até salão de beleza, a gente trabalha dando suporte para esses empresários. Eu gostei muito, me identifiquei muito com a área de gamificação, de formação, porque eu acho que tem que ser divertido, né? O professor, quem trabalha com o professor sabe que ele é muito exigente, mas ao mesmo tempo ele é um ambiente muito divertido e agradável trabalhar com ele. Eu acho que a gente pode trazer isso para o contexto organizacional, a gente pode trazer isso para o contexto da nossa vida. E aí, só um pouco para refletir sobre, assim, o que tem num jogo, sabe? A gente fala muito, e eu acho que a gamificação ela é baseada nos jogos, e eu acho que ela tem muita relevância hoje no contexto que a gente está vivendo, porque desde a nossa infância a gente é familiarizado com o jogo, seja pique-pega, seja pique-esconde, e até a nossa vida adulta, né? Quantos aqui de vocês jogam algum jogo? E joga algum jogo, né? Então, durante a nossa vida, o jogo está presente em praticamente tudo. E agora, no nosso ambiente organizacional também. E aí, o que é um jogo? Um jogo, ele tem objetivos pré-ilusórios. Ou seja, são objetivos que, por exemplo, você vencer um chefão. O chefão, ele, de fato, ele não existe, mas ele é pré-ilusório. O jogo, ele tem uma ferramenta de feedback, então você sabe se você está indo bem ou mal, se você passou a fase ou não, se você venceu o chefão ou não, se você está ganhando ou está perdendo. Quando a gente fala de banco imobiliário, a gente sabe que a gente tem dinheiro, não tem, o que a gente pode comprar. Dentro do jogo, a gente tem o que eles chamam de círculo mágico. E o que é esse círculo mágico? Esse é um ambiente do jogo. Só um instante. Tem um círculo mágico. O círculo mágico, ele é um ambiente do jogo, que ele pode ser... o círculo mágico, ele é o ambiente do jogo, que ele pode ser
ligado à vida real, por exemplo, quando eu estou jogando um jogo com os meus amigos, então a gente está dentro do mesmo jogo, mas eles são pessoas reais. Ou quando eu estou jogando com outras pessoas de outros países, isso acontece. E esse círculo mágico é o ambiente, é o mundo do jogo. E dentro desse círculo mágico eu posso ser um herói, eu posso ser um dragão, eu posso cuspir fogo, eu tenho o que a gente chama de uma atitude ilusória, né? Então o jogo ele traz isso, você entra nesse ambiente que é o mundo do jogo que se chama círculo mágico. Dentro do jogo a gente tem regras, então o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Tem metas, então o que a gente precisa conquistar, como que a gente precisa fazer. E dentro do jogo ele gera na gente uma necessidade de vencer obstáculos desnecessários. Por exemplo, você não precisa vencer um chefão, mas você quer vencer aquilo, então você tem essa vontade, né, por trás do jogo. E aí, a gente vai falar, antes de falar o que é a gamificação, a gente trouxe um pouco do que é o jogo, eu vou trazer o que não é a gamificação. E aí eu vou trazer os conceitos de serial games, toys e playful design, né? Os jogos sérios, o brinquedo, brincar, e o design para brincar. Os jogos sérios, ele é uma metodologia, inclusive, que vem sendo muito utilizada na área da saúde, para ensinar os profissionais a trabalharem. É como se fosse uma simulação, a gente pode trazer isso. Por exemplo, na Universidade de Brasília, não sei se vocês já vieram, tem uma sala que ela é como se fosse uma UTI. E tem um robozinho, que é igual esse da foto aí que vocês podem ver, onde os alunos podem fazer respiração cardiorrespiratória, podem fazer ações antes de treinar num paciente real. Então, os jogos sérios, os serious games, ele tem esse objetivo educativo também, né? De preparar o aluno ou de preparar o profissional, por exemplo. Ali é uma simulação de uma pessoa cozinhando. Então, num restaurante, antes de você ir para partes sérias. Então, isso não é gamificação, isso é uma simulação, é o que a gente chama hoje de jogos sérios, né? E que ele tem um objetivo, às vezes, educativo ou mesmo só de diversão mesmo. A gente tem um brincar, que eu acho que todo mundo conhece, que a gente pode usar nas organizações também, por exemplo, botar as pessoas para correrem, botar as pessoas para brincarem de pique-esconde, mas não é gamificação. Esse tem um objetivo aí, geralmente acontece mais com crianças, que a gente precisa gastar energia. Então, brincar é essas brincadeiras que a gente está acostumado, né? Pique-pega, pique-esconde, e não necessariamente a gamificação. E a gente tem o que eu acho que mais se parece com a gamificação, que é o design para brincar, que é onde você usa elementos, técnicas de design de jogos para trazer para uma brincadeira. Essa foto aí é de uma escadaria, de um metrô lá de Londres, onde o que eles fizeram? Depois, eles colocaram como se fosse um piano, e as pessoas andando lá, elas começam a tocar uma música. E o objetivo do design para brincar é exatamente aumentar um comportamento. Nesse caso, eles queriam que as pessoas usassem mais a escada normal do que a escada rolante. E aí acabavam que colocaram isso e as pessoas acabavam utilizando isso mais do que a escada rolante. E não é gamificação. E aí eu vou trazer um vídeo agora de exemplos de design para brincar. Não necessariamente é gamificação. Geralmente, só baixar um pouquinho aqui. Tá um pouco alto. Geralmente o design para brincar, ele tem o objetivo de alavancar um comportamento ou mesmo de diversão. Por exemplo, isso aí, eles queriam tornar mais divertida a experiência de compra no supermercado. Então, eles colocaram um carrinho. E aí você pode ver que as pessoas vão lá, tem uma curiosidade no momento, ó, uma senhorinha entrando, e isso já torna mais divertida a compra dentro do supermercado. É bom a gente sempre lembrar as consequências do lucro também, né? Talvez colocar uma coisa dessa pode gerar mais acidente, enfim. Esse aí é um top, eu não sei qual é o objetivo, mas eles colocaram como se a pessoa entrasse dentro do elevador e fosse um foguete, e ela estivesse indo para um outro país, para outro planeta. É legal a reação das pessoas.
Também é design para brincar. Essa aí, eles têm o objetivo das pessoas jogarem lixo, né? E aí vai sair um sonzinho, elas vão ganhando ponto. Então o objetivo é claro, que as pessoas comecem a jogar lixo. E aí é interessante que a gamificação, ou o design para brincar, ela tem esse tipo, né? Ela quer alavancar algum tipo de comportamento. E nesse caso é que as pessoas joguem o lixo na lixeira. Isso hoje em pandemia seria ótimo, né? As pessoas vão lá, colocam a mão e sai um barulhinho. E se vocês repararem no vídeo, tem uma pessoa que faz 2 vezes, né? Então é o objetivo das pessoas lavarem a mão. Aí, como vocês podem ver, eles colocaram um som dentro da lixeira. E quando as pessoas jogam lixo, parece aquele barulho de infinito, que cai. E é interessante que chama a atenção das pessoas, né? Então, se o objetivo deles era diminuir os lixos, e aí as pessoas começam, então, a notar e querer jogar lixo aí. Inclusive, aumentou, eu acho que em 72 quilos de lixo só nessa lixeira, né? Então, olha que uma atitude simples conseguiu arrecadar. Fora toda a atenção, o marketing que chama para essa atenção. O menino pegou o lixo no chão para jogar lá. Durante o dia, atingiu 72 quilos de lixo. Aí esse é um exemplo que eu falei da escada rolante no metrô. Acaba que as pessoas deixam de usar a escada rolante para começar a usar a escada. Bom, 66% mais pessoas usaram a escada do que a escada rolante. And that money goes in a pot, but if you're obeying the law, your picture will also get snapped. You'll be entered into a lottery and win some of that money from those speeders. A velocidade do carro que passava na cabine. Então acaba que tem um resultado, né? Esse ele tem o objetivo de que as pessoas não atravessem a rua no sinal vermelho, né? Então eles começam a jogar ali até o sinal ficar verde. So, wie ihr seht, ist das Ganze eine Pong-Variante mit Skateboard. Das wird ziemlich cool. Hier seht ihr auch wie lange die Rotphase geht. Esperando o semáforo ficar verde, ou você não pode estar no semáforo no sinal vermelho. Isso aí talvez seja para trazer mais visibilidade para a loja. Então eles criaram um painel lá onde a pessoa começa a jogar. A pessoa escolher a pizza. Então acaba que você escolhe o tamanho, o que vai vir na pizza e tudo isso é numa tela. Aí você coloca o seu celular. Isso é uma ferramenta da Samsung, onde ela tem desenvolvido isso. Aí você pode dividir. E olha o tanto que você reduz, né? Você pode mais divertir a compra e até você reduz o funcionário que você teria gasto ali para você quer. E até o tempo de demora, porque o funcionário atendeu um monte de gente, as pessoas se auto-atendem.
E aí escolhe o celular, a forma de pagamento. E, além disso, você pode ficar jogando até o tempo da sua pizza chegar. Então, imagina, o tanto que o restaurante ganha com essa ferramenta, com esse tipo, né? Então, esses são alguns exemplos de design para brincar, que não é necessariamente uma gamificação, mas torna a experiência mais agradável e a gente consegue alavancar algum tipo de comportamento. Cada um desses exemplos, ele tinha um objetivo, seja reduzir a velocidade, seja que as pessoas utilizassem mais escadas, e aí a gente tem que ter uma atenção quando a gente fala nisso. Por quê? Lá no exemplo da escada, não significa que as pessoas agora só andem de escada por causa daquilo. E, inclusive, foi constatado que nos outros metrôs, a escada rolante ainda era mais utilizada do que a escada normal. Então, não necessariamente o design para brincar ele vai gerar uma mudança de comportamento permanente. E aí, falando um pouco dos jogos, num estudo de 2016, as pessoas passavam mais tempo jogando Pokémon GO, eu acho que a maioria já ouviu falar, do que em qualquer outra ferramenta. Então, o jogo ele é uma ferramenta poderosa de interação, de interatividade, de criatividade, de diversão para as pessoas, e que a gente agora, enquanto empresário, enquanto gestor, tem se apropriado disso para o contexto de empresas. E aí tem uma outra pesquisa que o Pokémon GO foi a ferramenta que mais atingiu usuários em menos tempo do mundo. Mais do que o Instagram, mais do que o Facebook, mais do que o Twitter, né? Eles atingiram em menos tempo do que todos eles. E aí, então, eu falo o que é a gamificação, né? A gamificação, ela é o uso de elementos de jogos e técnicas de design de jogos em contexto de não jogos. Então, a gente pegar aquilo que tem no jogo, e aí, quanto mais jogo você conhece, maior é o seu repertório, e trazer para um contexto que não é de jogo, que é o contexto de empresa, o contexto de escola, de universidade, de academia, e com isso a gente consegue ter um maior empenho das pessoas participando dessas ações. E as empresas hoje, elas têm adotado gamificação tanto para a formação dos funcionários e até também para a atração de clientes. Se vocês olharem, por exemplo, o Duolingo é um aplicativo, acho que a maioria conhece, que ele é todo gamificado. Então, lá você tem pontos, você ganha insígnias, e o objetivo disso é que você pratique mais o inglês. Então, você pode utilizar a gamificação, hoje, praticamente em tudo. E o que são? E agora eu vou trazer um framework, que é o modelo MDA de gamificação. Existe vários, e esse eu vou trazer para explicar um pouco do que é a gamificação, do que são os elementos de gamificação, né? Então, esse daqui em especial, ele traz sobre os elementos de jogos e técnicas de design de jogos em contexto não jogos. E ele vai trazer 3 grandes grupos: a dinâmica do jogo, a mecânica e os componentes. A dinâmica é aquela coisa mais palpável, que vai fazer a experiência coerente. A mecânica são os elementos de ação, são as coisas que o jogador vai fazer dentro do jogo. E os componentes, ele vai estar relacionado com a dinâmica e com a mecânica, mas ele é específico de cada jogo. E aí eu vou explicar e trazer alguns exemplos do que são cada um. Sobre dinâmica. O que tem em dinâmica? Então, a dinâmica é que vai gerar a emoção de um elemento surpresa, de você estar querendo ou não jogar, de você estar querendo vencer aquele chefão. Vai gerar também relacionamentos que tem ali por trás. Então, às vezes, você precisa... Por exemplo, quando você joga banco imobiliário, você está se relacionando ali com todo mundo, você tem que pagar para o seu colega. Então, é uma dinâmica do jogo. É o que vai gerar limitações. Então, o exemplo do banco imobiliário, você não tem dinheiro infinito, você tem gastos, então ele tem uma certa limitação, você não tem casas infinitas. Ele que vai trazer a experiência gráfica confiável, e aí pode ser um jogo no computador, pode ser um jogo no tabuleiro, vai depender de como que é esse jogo. Que vai trazer a narrativa, toda a história, todo o contexto que acontece nesse jogo, que faz parte também do enredo. A progressão, então você vai saber, por exemplo, você está jogando um jogo de chefão, você vai saber em qual é o seu nível, como é que você vai evoluindo. E sobre mecânica. Dentro de mecânica, que vai ter a cooperação, então, às vezes, para passar de uma fase, você precisa da ajuda do seu colega, ou você precisa ajudar o seu colega. Não sei se vocês já jogaram The Sims, mas The Sims tinha muito disso, de você... Para ganhar nível, para ser promovido no seu emprego, você precisava ser amigo de 5 pessoas. E você tinha que fazer uma cooperação, conhecer outras 5 pessoas.
é um elemento importante da gamificação, e eu acho que é isso que traz ela hoje como uma ferramenta tão importante, é o feedback. Por exemplo, dentro de um game, aí trazendo um game para a área de educação, o aluno ele fez um teste e ele passou ou não naquela fase. Se aquele elemento é gamificado, ele vai ter o resultado ali na hora. Ao contrário de quando a gente faz uma prova, a gente só vai ter o resultado, sei lá, daqui, não sei, o Paulo se demora muito para corrigir, mas no mínimo na próxima semana, que é quando a gente vai ter uma outra aula com aquele professor. Então acaba que o feedback ele é um pouco distante. E no game, não. A partir do momento que você toma uma atitude, você já tem um feedback ali dizendo se aquela atitude ela é positiva ou negativa. Então, acaba que já gera uma aprendizagem ali mais rápida. Uma mecânica de jogos também é a sorte. Então, muito jogo ali, você tem um elemento sorte, então você não sabe o que vai acontecer. No exemplo do banco imobiliário, você puxa uma carta e aí você sabe se é boa ou ruim. Vai ter desafios, então tem muita gente, e é legal isso, porque dentro da gamificação existe perfis. Então, tem muito jogador que ele é movido por desafio, do tipo, se fala assim, eu quero fazer alguma coisa. Aí você fala assim, você não vai conseguir. Eu duvido você conseguir isso. Aí a pessoa, na hora, ela se motiva, ela é motivada a desafio. Se você falar que ela duvida, aí ela vai lá e faz. Então, tem pessoas que são assim. Dentro do jogo existe rodadas, o próprio banco imobiliário, cada jogador tem a sua rodada, então isso é uma mecânica de jogo. E aí, quando eu trago tudo isso, aí quando vocês forem pensar em, sei lá, quem sabe gamificar alguma experiência, vocês lembrarem desses elementos, dessas coisas que tem no jogo, e aí você escolhe se você vai ter ou não isso. Tem recompensas, então todo jogo ele tem uma recompensa, e não necessariamente é uma recompensa física, mas você ganhou o nível, ou você ganhou um prêmio por usar. Eu acho que o Facebook estava um tempo, algumas empresas, por exemplo, o Mercado Livre. Quem aqui já comprou alguma coisa no Mercado Livre? Hoje, o Mercado Livre ele é todo gamificado. Quanto mais você vai comprando, você vai ganhando nível, e aí a cada nível você tem uma recompensa. Por exemplo, você é do nível 5, você tem frete grátis nos produtos que você compra. Então, acaba que hoje o Mercado Livre gamificou a experiência da pessoa que compra. Eu compro muito no Mercado Livre, eu acho que mais por conta disso. E eu gosto de saber lá qual é o meu nível, pergunto para minha irmã qual é o nível que ela tá. Então, tem uma recompensa ali por eu comprar. Então, eles me incentivam a comprar e eu ganho uma recompensa. E no jogo, ele tem isso também, né? Quanto mais você se dedica para o jogo, mais você tem recompensas. No jogo pode ter competição, então tem pessoas que são competitivas também. Eu sou um pouco desse perfil competitivo, então eu quero saber ali quanto que meu colega tem, onde ele está. Eu até perguntei para minha irmã qual era o nível que ela estava, para me melhorar o meu nível, então tem isso. Eu estava jogando com a minha sobrinha de 7 anos, o Duolingo, e aí a gente estava competindo, assim, para ver quem estava no ranking maior. Então, nesse caso, é uma competição saudável, porque quanto mais a gente se envolvia dentro do jogo, mais aprendia inglês, o Duolingo é uma ferramenta de inglês, melhora para a gente. Então, a gente estava competindo. Depois, minha outra irmã entrou e aí ficamos competindo nós três. E dentro do jogo você tem transações, né? Você pode comprar alguma coisa, você pode vender, você pode trocar, vai depender de qual é a mecânica que tem ali naquele jogo. E você adquire recursos, né? Você compra, por exemplo, no The Sims, você comprava um sofá, você trocava o seu sofá, então tem tudo isso dentro do jogo. E o componente, que é a parte específica do jogo, né? Eles vão ser as conquistas, então, por exemplo, lá no próprio jogo do Mercado Livre, tem a conquista. Se você comprar tanto, você ganha a insígnia tal. Então, é mais disso, né? E, geralmente, algumas pessoas são movidas por isso. Eu quero ter todas as insígnias. Pokémon, você enfrenta os chefões, você vai ganhando insígnia. Então, as suas conquistas. E aí, você consegue saber quantas conquistas o outro seu colega tem. Que é um pouco dos selos V-Badges, que é isso. No Pokémon, são as insígnias. Então, você tem a insígnia da água, a insígnia da rocha. E aí, cada jogo ele vai trazer um elemento específico para o seu. Às vezes, é um selo de maior usuário do Facebook. Então, você pode ganhar isso. Você pode ser isso no seu jogo. Tem avatares, e isso é uma coisa legal do jogo. Então, geralmente, você vai e faz o seu bichinho e com o seu cabelo. Às vezes, ele é um dragão. Então, você tem essa oportunidade. E isso é uma coisa legal do jogo, de você ser quem você quiser ser.
Tem chefões, então tem grandes desafios e você precisa enfrentar os chefões para passar de fase. Eu jogava Mario e todo mundo lembra do castelo, onde você tinha que salvar a princesinha e vencer um chefão. Tem combate, então às vezes pode ser eu contra você ou eu contra o chefão. Alguns jogos você vai, e esse conforme você vai passando as fases, vai desbloqueando outras fases, outros conteúdos. Esses jogos para criança, geralmente, eles veem isso. Você joga, aí desbloqueia uma roupinha, desbloqueia um boneco diferente. Então, tem muito disso. Você faz coleção, então tem gente que entra no jogo só para ter coleção. Eu quero ter todos os Pokémons do mundo. Então, eu vou colecionar Pokémon. Então, esse é meu objetivo ali. E você pode presentear, dar alguma coisa para alguém, vai depender dos jogos. E tem uma coisa que é muito utilizado, que a gente chama de PBL, que é os pontos, os brasões e liderança, que é o quê? E só isso não é gamificação. Os pontos por exemplo, o professor Paulo agora ele quer gamificar a aula dele. Então ele começa a dar ponto para quem dá ponto dentro do jogo, para quem chega, para quem não falta. E aí ele começa a dar pontos. Aí tem outras coisas que dão pontos. Mas só isso não significa que é gamificação. Tem que ter muito mais do que isso. E aí os brasões são exatamente isso. A Bruna tirou a nota máxima na prova 2 vezes. Então ela ganhou o brasão do nerd. Então vai depender muito. E tem o rank, que é, por exemplo, a gente consegue saber onde que cada um está ali dentro do jogo. E sobre o rank é interessante a gente não mostrar quem são as últimas pessoas, até para não ficar algo feio e pejorativo da gente, fulano ali não é presente na aula, tá sempre lá no último do ranking. Então a gente não mostra, a gente sempre geralmente mostra quem são os 4 acima da pessoa, que aí ela tem fácil. Se eu me dedicar, eu posso chegar e melhorar o meu ranking, né? Que foi o que eu falei. E o gráfico social é toda a experiência do jogo. Então, às vezes, pode ser um tabuleiro, pode ser na internet, e isso. E tem times, às vezes jogo, você pode formar times. Todo mundo, alguém aqui joga LOL. LOL é um jogo de luta e você tem personagem e tal, e aí você tem um time e você tem que vencer o outro time. Então, os jogos, ele traz esse sentimento de pertencimento, a você pertencer a um grupo, a uma equipe, e tudo isso. E dentro do jogo você tem bens virtuais, né? Eu tenho uma espada que é muito forte, então os bens eles são virtuais, é lá no Círculo Mágico, né? Aquele ambiente do jogo que não existe necessariamente, mas que te faz bem você ter aquela espada. E o jogo ele é nível, então você pode ser um nível de você, chegando a cada nível, ou dentro do jogo ter níveis. Esse chefão ele é nível 1, esse chefão é nível 2, esse chefão é nível 3. Então vai depender de como você vai criar. Mas o que faz os jogos tão envolventes e eles ser hoje tão falados, tão utilizados dentro das organizações? Uma é a dramatização, então assim, as pessoas gostam de estar no lugar de outra pessoa. Eu gosto de, quando eu jogo The Sims, de ser o cara que trabalha e consegue dinheiro e, às vezes entra num relacionamento, então tem essa questão. Ou, geralmente, quando eu estou jogando um jogo de poder, eu sempre gosto de ser aquele que é mago. Então, mago ou elfo. Então tem isso, eu me sinto, eu entro no lugar de outra pessoa. Eu tenho a customização, então eu posso fazer da minha maneira, eu posso escolher qual o personagem que eu quero ser, eu posso, dependendo do jogo, escolher como que vai ser o meu personagem, se ele vai ter o cabelo azul, se ele vai ter o cabelo preto. Então o jogo ele dá essa liberdade pra gente. Tem um elemento surpresa, então acontece e tem pessoas que gostam disso. Então, por exemplo, um elemento surpresa que é simples é o Facebook. Você não sabe o que vai aparecer ali na sua timeline, você não sabe o que vai ser postado. Então, tem gente que fica só atualizando para saber se algo novo apareceu. Até o próprio Instagram tem disso, né? Então, é uma surpresa. Você não sabe o que vai ter de conteúdo ali. E, às vezes, as pessoas atualizam só para ver se entra um novo conteúdo. Então, tem pessoas que se envolvem por causa da surpresa, do elemento surpresa. Tem triunfar, então vocês podem ver quando você vence um chefão ou quando você ganha alguma coisa que você queria muito dentro do jogo, você triunfa, você comemora. Você imagina, então, o jogo ele te dá essa possibilidade de você ser quem você quer ser, você tá em um outro país, tá em um outro planeta, tá em um outro mundo. Você compartilha, então você pode compartilhar suas conquistas, sua experiência com outras pessoas. Você relaxa, então geralmente algumas pessoas usam o jogo, tô muito cansado, vou jogar aqui só para relaxar um pouquinho. E
algumas pessoas são movidas a isso, a colecionar bens, né? Acumular bens virtuais. Eu jogava um jogo do celular, Summoners War, e eu colecionava personagem, e eu gostava muito de jogar e ter os melhores personagens. E dentro do jogo, que é uma coisa, você resolve problemas. A sua vida dentro de um jogo é resolver problemas, é enfrentar um chefão, é descobrir uma senha, é vencer um obstáculo, é resolver problemas. Você explora mundos, então você pode explorar vários mundos, vários planetas. E dentro do jogo, é aquilo que eu falei anteriormente, você tem um reconhecimento. Você sabe se você está indo bem, sabe se está indo ruim, você sabe o que você tem que melhorar, ou às vezes não, você não sabe, mas você sabe que você tem que fazer alguma coisa, que você não conseguiu vencer o chefão. E a questão de trabalhar em equipe. Dentro do jogo, você tem um time, geralmente, você sente pertencimento àquilo, ou você é de uma tribo, eu sou da tribo da água, eu sou da tribo do fogo, eu gosto de Pokémon da água, então você tem um sentimento de pertencimento. E agora eu vou trazer um exemplo de uma gamificação aplicada, e aí vou dar um detalhe. Existem vários exemplos, vários modelos, e aqui é apenas um. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso passar mais, posso falar de outros que eu já apliquei, ou de outros que eu conheço também. E aqui é dentro da Academia Maromba. E aí, esse game ele foi aplicado junto com a Natália, que eu e ela, em parceria, a gente aplicou. Então, a Natália ela é apaixonada por esportes. Ela tem 31 anos, ela é apaixonada por pessoas, gatos, natureza e esporte. É a coordenadora técnica da Academia Maromba, então ela é responsável por toda a formação e toda a capacitação e toda a seleção dos profissionais de educação física dentro da academia. Ela é formada em educação física pela Universidade Católica de Brasília, onde foi várias vezes convidada como palestrante. Ela tem formação internacional no método de Pilates, pós-graduada em marketing digital e docência do ensino superior. Ela atuou como tutora do curso de educação física na Unopar, sendo paraninfa de 2 turmas, foi atleta de futebol pelo Crespon e pela UCB, e ela tem experiência na área do comércio e 8 anos de experiência na área fitness, né? Então foi a gente junto, ela me procurou, estava com alguns problemas lá na academia, em especial na formação dos professores, e a gente junto criou esse game, que eu vou explicar como é que foi cada etapa. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Então, sobre a Academia Maromba, né? Ela é uma unidade na cidade ocidental, no Goiás, fica próximo aqui ao Distrito Federal. Ela está com 2 construções agora. Então, é uma academia de referência no Brasil, porque várias academias estão fechando, e ela está crescendo, e ela está se expandindo. Então, ela está com 2 construções agora no Valparaíso e no Céu Azul, que também são próximos aqui do Distrito Federal. Eles têm aproximadamente 1.500 alunos, e aí eu vi uma pesquisa que falava que apenas 1% das academias que responderam essa pesquisa tinha entre 1.400 e 1.600 alunos, então 1% das academias tem essa quantidade de alunos, então é uma academia que tem muitos alunos, e são poucas academias que têm muitos alunos. Ela atualmente tem aproximadamente aí 35 funcionários, contando desde recepção, limpeza e professores de educação física. Essa academia ela oferece musculação e aulas coletivas. Dentro das aulas coletivas tem ginástica localizada, spinning, jump, oferece 4 tipos de danças, hitbox, pilates, muay thai, treinamento funcional, functional kids, jiu-jitsu, e tem um espaço infantil, que é uma pedagoga que cuida. Então, qual era o desafio quando ela me procurou? Ela fazia treinamento com esses professores, primeiro porque os professores de educação física, eles vinham de diversas faculdades, então cada um tinha uma linguagem, uma forma de prescrever treino diferente, e ela queria padronizar isso e que todo mundo conhecesse todas as metodologias, todos os termos, porque às vezes acontecia de um aluno virar assim, tinha um exercício, por exemplo, B7, aí o aluno virava para outro professor não sabia o que era, porque só aquele professor que passou sabia, então ela queria padronizar o conteúdo, o conhecimento entre todos, né? E os métodos. E até porque, dentro da área de educação física, vem surgindo novos métodos. Então, havia essa necessidade de participação dos professores no treinamento. Como o treinamento dessa academia ele não era algo obrigatório, ele era algo voluntário, muitos professores não se interessavam, porque acontecia no horário que não era o horário dele de trabalho, e ele não era obrigado a participar, então ele não queria participar. Só que ela via muito essa necessidade de padronizar, e nem todo mundo tem essa mentalidade de sempre melhorar. Então, como eu falei,
existia a necessidade também de padronização do atendimento, ela queria que todo mundo falasse uma mesma língua, explicasse uma mesma coisa, que todo o atendimento do professor da manhã fosse igual ao do professor da noite, a forma de abordar os alunos. E ela também queria relevar a importância do conhecimento técnico, né? Porque ela tinha muita dificuldade que os professores dessa academia de educação física, eles não gostavam de aulas teóricas. Então, ela tinha muita dificuldade quando ela passava muito treinamento, né, teórico, eles não participavam, eles não prestavam atenção, então acabava que isso era uma dificuldade, eles não tinham envolvimento. E eu acho que isso é muito peculiar dessa área, porque a gente da educação física, e eu falo porque eu sou atleta também, a gente às vezes gosta muito da prática, a gente sabe da importância da teoria, mas às vezes a gente só se atenta à prática, né? Eu quero, como é que pratica, como é que é isso? Então, acabava que isso se refletia nos profissionais lá, eles gostavam muito da área de musculação, mas eles não gostavam muito da parte de ficar sentado lá, explicando e aprendendo coisas. Também tinha uma coisa, que os profissionais chegavam lá, davam muito mais foco à parte técnica, então eu tenho que passar o melhor exercício, e pouca foco para a parte de atendimento, né? De receber bem o aluno, de explicar direitinho os detalhes. Então, ela sentia essa necessidade. E, mais do que isso, os professores, e aí mais em especial os professores das aulas coletivas, eles não tinham muito envolvimento com as ações da academia. Então, eles não sabiam quais eram os planos da academia, eles não tinham informações. Às vezes, o aluno chegava lá e o professor não sabia. Então, ela queria que os professores se envolvessem mais com as ações da academia. E aí foi, então, esse era o nosso desafio que a gente tinha para fazer esse treinamento. E aí, então, criamos o Super Maromba, né? Que tinha a história, o enredo, a narrativa de heróis. Então, todos eles ali, eles eram um herói que estavam enfrentando algum chefão, né? Então, esse foi o nosso slide de apresentação no dia do treinamento para eles. E aí, qual era o objetivo desse treinamento? Então, era engajar os professores nas ações de formação da academia, aumentar a participação e interação dos professores e entre os professores, e trabalhar comportamentos para melhorar o relacionamento dos professores com os clientes. Quando a gente fala da literatura de formação, e aí eu vou trazer para a minha área, que é a área, eu sou mestre em administração, onde eu estudei a área de educação, né, de formação de profissionais na área corporativa. A literatura, ela aponta que quando o treinamento ele tem ações de pré-treinamento, treinamento e pós-treinamento, ele tem um maior engajamento e retenção dos participantes. Então, a gente trouxe isso, que é um conceito da literatura, para esse treinamento. Então, antes do treinamento, eles receberam esse comunicado, salve the date, avisando que ia ter um evento, nem avisando, era só salva essa data, que teria alguma coisa, às 14 horas, dentro da academia. E, posteriormente isso, eles receberam uma mensagem no seu celular, todos eles que iam participar. Esse treinamento foi só para os professores das áreas de musculação e atividades e aulas coletivas, e eles receberam um alerta. O mundo está em grande ameaça, e não seria diferente em Cidade Ocidental. Por isso, convocamos você para enfrentar as ameaças da tropa da desistência e se juntar ao grupo de super-heróis do X Maromba. Como todo super-herói, você deverá ter uma identidade secreta. Sendo assim, escolha um personagem com uma força e uma fragilidade que melhor te defina. Sua identidade não poderá ser revelada aos demais participantes. Essa missão depende da sua descrição. Então, vocês entendem que é toda uma historinha, um enredo, e como esse jogo ele era um jogo de super-herói, eles eram super-heróis. E aí ela trouxe um exemplo, né? Que ela escolheu o personagem Mulher Maravilha, a identidade secreta era a Nath Maravilha, que tinha que misturar o nome do personagem com o seu nome, a força dela era a paciência e a fragilidade era a organização. Aí um outro empregado era o Superman, identidade secreta era o Thiago Kent, a força, né, a super força, era a humildade, a fragilidade, que era a criptonita dele, era a preguiça. E aí eles tinham esse formulário que eles tinham que preencher com esses dados. Então só ela saberia quem é cada personagem, como um super-herói mesmo, que tem uma identidade secreta. E aí, por que disso? Porque antes do treinamento, ela queria que eles interagissem entre eles. Então, ela criou esse mural, que lembra que eu falei lá do painel social? É como se fosse isso é um exemplo de painel social, é onde você vê os jogadores, onde você vê as pontuações. E ela criou esse mural onde tinha a fotinha deles, e eles tinham que... E aí ela colocou num post-it cada personagem que tinha, cada força e cada fraqueza. E eles receberam uma missão, que era pré-treinamento, de tentar descobrir qual era a força de um
de um profissional, qual era a fraqueza de outro e qual era o personagem de outro. Então, isso foi muito interessante, porque eles já começaram a aliar quem é fulano, não, essa fraqueza é de ciclano. Então, já teve uma interação entre eles. E aí, tinha profissionais que trabalhavam no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite. E ela buscou mesclar os grupos, né? Então, eu tinha que descobrir a força de um personagem da manhã, a fraqueza de um da tarde e o personagem de um da noite. Então, acabou que e aí esses post-its eles iam colocando onde eles achavam e poderia tirar e conversar com a pessoa. Não, eu acho que esse personagem não é desse, é desse. Então, eles já começaram. E aí foi legal, porque antes do treinamento, eles, poxa, que coisa legal, que coisa diferente, eles já começaram ali. O que vai ter, para que isso vai servir e tal. Então, gerou essa interação entre eles e despertou essa curiosidade e animação, porque eles gostaram muito de fazer isso. E aí, então, esse foi todo o pré-treinamento, que teve todas essas ações. E aí, então, a gente vai por agora falar do dia do treinamento. Então, aqui foram todos eles que participaram do treinamento. Eu fui de Harry Potter, a Natália, que é a coordenadora, foi de Mulher Maravilha. E aí, uma coisa, era uma outra missão que era para treinamento. Eles tinham que estar com uma característica do personagem deles. Então, eu era o Harry Potter, tinha 2 meninas de Mulher Maravilha, tinha os meninos que pintaram, levaram uma folha branca do personagem, depois tiraram, roupa da Mulher Maravilha, a outra tem um monte de heróis, então acabava que eles levavam. E aí todo mundo que cumpriu todas as pré-missões até aí, eles receberiam um brinde, um chocolate, né, no dia. Então quem cumpriu todas as missões, receberiam. E aquela missão anterior, e essa missão anterior, no dia, ela serviu de apresentar. Então cada um falava assim, olha, eu sou o Cássio, meu personagem era esse, e as pessoas iam se conhecendo. A minha força era essa e a minha fraqueza era essa. Então, essa dinâmica, além de ter servido para interação no início, ela serviu de apresentação no dia do treinamento. E foi legal porque eles puderam trocar. Nossa, eu achei que quem era impaciente era ciclano, eu não achei que era você. Então, foi um momento ali deles se conhecerem. E aí, o treinamento começou. Então, começou dessa primeira forma. O jogo começou. O primeiro vilão era o Charada, que eles tinham que inventar, como eles eram super-heróis, né? Então, ajude a acabar com as fake news espalhadas pelo Charada. Nesse momento, a gente fez com eles um jogo de verdade ou consequência, onde eles tinham que, em grupos, separar. E aí tinham perguntas técnicas, e essa parte quem fez foi a Natália, que era a coordenadora da academia, e eram perguntas sobre a atuação do profissional de educação física, sobre métodos, sobre a parte mais específica da área, e também tinha perguntas da academia, porque ela queria que eles soubessem quanto que eram os planos, quantos anos a academia existia, para eles se sentirem parte. E aí eles tinham uma plaquinha de verdadeiro ou falso, e aí a cada pergunta eles tinham 10 segundos para responder e levantar a plaquinha. E aí aquele grupo, eles eram em equipes, que ganhasse, e aí a cada acerto eles iam ganhando pontos, e esses pontos serviriam para o final. Então foi muito legal, eles interagiram bastante, foi muito divertido esse momento também. Então, depois disso, acabou as perguntas, acho que foram 10 ou 15 perguntas, eles foram para uma nova ameaça, um novo chefão, né, que era o Thor, que desistiu de luta contra a obesidade. E ele está incentivando hábitos ruins, e aí precisavam detê-los, né, e eles ainda em equipes. Isso aqui é um pouco, eu vou ver se eu consigo colocar, da apresentação de como é que foi. Então, nesse momento, eles tinham que criar um treino para um profissional, para um aluno que estava voltando ali de alguma doença, então tinha todo um estudo de caso de algum aluno, e eles tinham que resolver esse problema, que era uma forma de trabalhar a técnica deles, o atendimento, tudo isso. Aí, esse aqui é um pouco da preparação. Eles vão se preparando, todos iluminados. E era interessante que, nessa parte, eles podiam fazer da forma que eles queriam. A gente deixou aberto. Se eles quisessem cantar, dançar, ficava a critério deles. Esse aqui é uma apresentação, que foi uma das que eu mais gostei no dia do treinamento. Thor, Michael, forte, dedicado, salvava o mundo, estava ali com seus trovões, o tempo todo rodando seu martelo, bombado, peitoral. Então, eu achei bem interessante, porque eles fizeram um teatrinho, mas podia ser de outra forma. E aí, eles passavam para a última etapa, que era
um brainstorm, que era para a última missão deles, que era para enfrentar o Thanos. Então, o Thanos chegou com a joia da desistência e está ameaçando utilizá-la para fazer as pessoas desistirem de ir para a academia. E agora, o que a gente faz? Então, esse era o objetivo, de que os professores da academia dessem ideias para que os alunos permanecessem, porque a desistência dentro das academias é ainda um fator de risco, né? Então, ela queria ver o que os professores acham que a gente pode fazer para que os alunos não desistam. E aqui é o vídeo do brainstorm que eles fizeram lá. Então, daí surgiu várias ideias que foram aplicadas depois, dentro da academia. E aí você pode ver que eles vão e voltam, eles se empolgaram e se envolveram. E aí, depois de todas as etapas, a gente juntou a pontuação da charada, do Coringa, do jogo de verdade ou falso, juntou com o estudo de caso que eles tinham que fazer, então eles foram avaliados, o método que eles usavam, a forma que eles usavam, e a equipe que tinha mais pontos, ela ganhava o jogo, que era esse jogo final. E aí ganhava um chocolate. Foi interessante que a equipe que venceu, ela dividiu o prêmio com os outros participantes, né? Então a gente anunciou de uma maneira diferente, mas... Então, você pode ver que foi um momento bem divertido de descontração entre eles, né? E aí, a gente gerou futuros treinamentos, né? O pós-treinamento, que era colocar em prática a padronização que a gente viu lá dos conteúdos, aumentar a retenção por meio daquela chuva de ideias e aumentar o número de alunos na carteira de cada professor. E aí os resultados? A gente teve um treinamento lúdico e divertido, a gente teve um envolvimento desde lá do pré-treinamento até o treinamento e o pós-treinamento de todos os participantes. Eles se sentiram extremamente valorizados, porque era uma metodologia diferente, era algo que eles nunca viram e era algo que eles eram protagonistas. Teve uma mudança de comportamento, a partir desse treinamento a coordenadora constatou que eles estavam mais participantes nos outros treinamentos, a equipe ficou mais participativa. Eles utilizaram muitas das estratégias de fidelização que foram criadas pelos próprios professores na academia e houve maiores índices de fidelização na empresa. A fidelização era, por exemplo, um aluno fez um treino comigo. Se ele faz de novo esse treino comigo, ele está sendo fidelizado comigo. E então, acabava que os professores eles eram avaliados por isso. Então, quanto mais alunos volta para ele, maior a fidelização dele. E quanto mais tempo o aluno permanece dentro da academia, maior também a fidelização. Aqui foram algumas mensagenzinhas deles depois do treinamento, então, pedindo mais treinamento assim, que amou tudo, ficou muito bom, todos estão de parabéns, adorou. Então, a gente teve uma repercussão muito boa. E aqueles que não participaram se sentiram com vontade de participar dos próximos. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu estourei o tempo, professor, mas eu acho que eu estou dentro. Está dentro, sim, sem dúvida nenhuma. Se quiser fazer alguma consideração a mais, às vezes, sobre a utilização em outras áreas, que não é especificamente academia, que você tem experiência, só falar rapidamente, aí a gente passa para a pergunta. Tá. É bem legal isso que o professor falou. Então, eu já fiz em outros momentos, em outras metodologias. Esse treinamento que a gente aplicou lá, ele foi aplicado para o mesmo modelo, a diferença foi o conteúdo, né, que é a parte mais técnica, que foi para a área de RH. Então, a gente fez um treinamento de gamificação para profissionais de recrutamento e seleção. Então, foi o mesmo treinamento que esses profissionais participaram, só que a diferença do conteúdo, do jogo, do charada, foi voltado para o RH. Então, para vocês verem que a gamificação ela dá um pouco de trabalho no início, mas você replicar o modelo é muito tranquilo. Tem um game que eu gosto muito, que foi um pessoal da UNB, eles eram desenvolvedores de jogos, e eles gamificaram o sistema de gestão deles.
Porque eles tinham muita dificuldade, eles trabalhavam por projeto, então eles tinham muita dificuldade de gerir o projeto. Então, eles criaram um sistema, eu até tenho foto dele, gamificado. E como que era? Então, eu entrei nessa empresa, eu crio o meu personagem. E aí, conforme eu vou trabalhando, os meus níveis vai aumentando. Por exemplo, como é uma empresa de jogos, então eu sou design. Então, eu tenho, meu nível de design é 2. E aí, a cada projeto que eu vou trabalhando, o meu nível de design vai aumentando. E a minha remuneração é atrelada ao meu nível de design. E também, por exemplo, se eu trabalho com um profissional novo que recém entrou na empresa, eu acabo tendo mais experiência, eu ganho mais experiência. Porque eles tinham identificado que as pessoas não queriam trabalhar com os novos empregados, porque eles tinham pouca experiência, tinha que explicar, tinha tudo aquilo. Então, eles criaram esse sistema, onde todo mundo era um personagem, todo mundo tinha um nível e uma habilidade, por exemplo, design, criatividade, tudo isso. E a cada projeto existia um líder. E aí esse líder, quando ele trabalhava com alguém novo, a experiência dele aumentava. Então, era uma forma dele aumentar a sua experiência e aumentar a experiência da pessoa nova. E, além disso, a remuneração de cada pessoa era específica ao seu nível de trabalho. E aí funcionava igual um sistema, eles tinham um avatar dentro do sistema. Sempre que chegava um novo projeto, aparecia para todo mundo como se fosse um desafio, novo chefão, e aí criavam um ambiente, e aí as pessoas iam e montavam a equipe. Então, era escolhido um líder para aquele novo projeto, e as pessoas se candidatavam para aquele projeto, e ele escolheria. Então, acabou que eles conseguiram muita organização, conseguiram padronizar uma forma de pagamento, e conseguiram que as pessoas trabalhassem entre elas, porque não estava tendo. Então, a gamificação, a gente tem que se atentar a isso. Qual é o objetivo? Qual é o tipo de comportamento que eu quero alavancar? Nesse caso da academia, a gente queria que as pessoas se envolvessem no treinamento, que elas participassem, que elas interagissem, que elas dessem ideia. Então, teve todo um planejamento antes. Esse caso dos meninos que criaram um sistema, então era todo no computador. Eles tinham o objetivo deles, era que as pessoas trabalhassem entre si, os mais antigos com os mais novos, que tivesse um sistema de remuneração justo. Então, por que fulano recebe mais do que eu que recebo menos? Então, por quê? Fulano tem um nível dentro do sistema, dentro das habilidades dele, que é maior que o seu e faz mais sentido. E esse nível ele só era adquirido conforme você ia trabalhando nos projetos da empresa, né? Então, acaba que eu acho que é isso, né? A gamificação é algo que ela vem muito forte, porque desde a nossa infância a gente é familiarizado com algum tipo de jogo. Então, quando o pique-esconde, a gente já está acostumado com isso. Então, quando chega no ambiente corporativo, é um conteúdo que já é familiarizado, né? Eu trouxe aqui, se fosse numa sala de aula, eu estava perguntando para vocês qual é o jogo que vocês jogam, para até trazer elementos que tem nos jogos de vocês para a apresentação, mas não dá. Então, acaba que essa familiarização com o conteúdo dos jogos, ela acaba trazendo mais facilidade na hora de aplicar isso para o contexto de empresas, para o contexto empresarial. E aí é importante isso, porque a pessoa ela se sente mesmo parte lá, eles se sentiam super-heróis, eles se sentiam que estavam vencendo um chefão, eles se sentiam parte, então foi muito legal isso. Ok. Eu gostaria, então, de colocar à disposição dos nossos colegas para fazerem perguntas sobre o tema apresentado. Eu gostaria que se manifestasse os nossos colegas para a gente aprender mais com o Júnior. Eu tenho uma pergunta aqui, Júnior, que é o seguinte. Você me conhece, você sabe que eu falo uma coisa que é persistente. Nós não formamos o aluno para lidar com a universidade. Nós formamos alunos para eles atuarem lá no ambiente do trabalho. E, às vezes, o próprio aluno não compreende isso, né? Às vezes, ele quer atropelar as coisas, pensa que apenas é ser aprovado em disciplina, etc. e tal. Qual seria a principal motivação de um participante desses jogos e quais seriam os objetivos dos dirigentes ao realizarem esses jogos? E eu queria que então, você respondesse
nas perspectivas de todos os integrantes. Como é que seria o principal interesse dos dirigentes e das pessoas que estão participando, e quais seriam os melhores resultados a serem obtidos com isso? Eu vou falar ali da perspectiva do jogador, né? Então, assim, primeiro que existem estudos que vão definir perfis de jogador, e cada jogador ele tem uma motivação diferente. Por exemplo, se eu sou um jogador que sou muito competitivo, eu vou querer vencer todas as provas e todos os desafios, porque eu gosto de vencer. Se eu sou um jogador que eu gosto de status, gosto de saber que as pessoas sabem que eu sou muito bom, sou o melhor, então eu vou me envolver. Então vai depender de qual é a sua motivação. Mas, por exemplo, tem jogador que gosta de desafio, e aí você coloca um desafio dentro de um jogo desse, a pessoa acaba se engajando, se envolvendo, e vamos enfrentar desafios. O jogador que, dos prêmios, toda etapa tinha algum prêmio, a equipe que vencia tal coisa, ela ganhava um prêmio. Então, acabava que as pessoas se motivavam por isso. E fora que ele é mais divertido, é mais gostoso, é mais prazeroso. Aí eles falavam assim, que eles nem parecia um treinamento, parecia que eles estavam brincando. E, de fato, eles estavam aprendendo conteúdo, eles estavam gerando insights para a equipe da gestão, eles estavam resolvendo problemas que tinham dentro da academia. Então, acabava que o jogo, por ser lúdico, por cada jogador fazer da sua forma, eles podiam ser quem eles são. Então, acabava que as pessoas se envolvem nisso. É muito gostoso. E é esse ambiente, assim, a gente que é da área de esporte, a gente gosta do esporte, que o esporte traz essa emoção, traz essa coisa, e o jogo, ele traz isso, né? Ele traz um pouco desse ambiente esportivo, de competir, de cooperar entre os outros. Igual quando a equipe venceu as outras equipes, ela foi lá e compartilhou o prêmio dela com todo mundo. Então, acabava que essas coisas que o jogo tem, ela traz para o treinamento e traz uma vontade das pessoas participarem. A própria curiosidade, tem gente que é super curioso, então eu queria saber quem é aquele personagem, então a pessoa acaba se envolvendo. Então, cada pessoa ela vai se envolver do jogo por alguma ferramenta que tem dentro do jogo. Às vezes é a competitividade, às vezes é o desafio, às vezes é a cooperação, às vezes é a surpresa de saber, a curiosidade. Então, vai depender do jogador. Mas por isso que tem várias estratégias dentro do jogo. E para a área de gestão, que é o que eu acho que tem mais, que agrega muito, é isso. Ela tinha muita dificuldade das pessoas não participarem do treino, e aí dos treinamentos, porque era voluntário. Então, ela não podia obrigar eles a participarem de uma formação. Quando teve o jogo, eles se sentiram, eles mesmos participaram por vontade própria, voluntário. Eles, não, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que vai ter, qual vai ser a próxima missão. Então, quando vinha uma missão, e qual vai ser a próxima? Porque era algo surpresa. E, além disso, o jogo, e aí eu vou trazer um pouco da literatura. Na área de aprendizagem, a gente ainda não tem muitos estudos que comprovam que a gamificação, uma pessoa aprende mais usando a gamificação do que o ensino que a gente pode chamar de tradicional. Não, a gente não tem. Mas o que a gente tem? Que a gente tem o maior envolvimento das pessoas com a gamificação. Então, já é comprovado cientificamente que as pessoas, quando estão dentro de um game, elas participam mais. Esse treinamento, ela percebeu que as pessoas participaram muito mais desse treinamento do que os outros treinamentos que ela estava participando. O game, ele traz a mudança de comportamento. Se fosse um game contínuo, por exemplo, esse foi um treinamento, mas pode ser que o colaborador, toda a vida do colaborador dentro dessa empresa pode ser um game. Então, ele ganha ponto por chegar no horário, ele ganha ponto por atender os clientes bem. Então, aí vai depender do que você está procurando enquanto gestor. Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Eu quero que meus participantes eles tenham uma maior interação. Então, foi por isso que a gente fez aquele primeiro momento ali de pré-treinamento. Não, eu quero que os meus empregados atendam melhor os funcionários. Então, a gente pode ter um game onde os funcionários avaliam os alunos da academia e recebem estrela pelo atendimento. Então, vai depender muito de qual é o objetivo. O que eu espero aquilo naquele game. Nesse game, a gente queria a interação deles naquele momento, a participação deles ali, e que eles trouxessem ideia. Mas podia ser um game, que foi o que eu fiz na minha outra empresa, que era um game que, a cada mês, as pessoas tinham missões para cumprir, e cada missão era com algum problema que a gente tinha, e aí eles eram avaliados conforme aquele tipo de comportamento que a gente esperava. Por exemplo, eu trabalhava com jovem aprendiz, e uma das dificuldades que a gente tinha era que esses jovens aprendizes fossem para o curso do Senac, que eles não gostavam de ir para o curso do Senac, eles só gostavam de ir para a empresa. E aí, então, durante um mês, eles eram avaliados, se eles não tinham nenhuma falta,
eles iam ganhar uma insígnia, que era a insígnia da água, lá. E aí, ao final, se eles tivessem todas as insígnias, as outras insígnias eram de comportamento diferente. Por exemplo, eles ganhavam uma insígnia, que era a insígnia do trabalho, pelo gestor. Se o gestor achasse que aquele aprendiz merecesse tivesse um desempenho naquele mês acima do esperado, ele ganhava essa insígnia. E, ao final, aqueles que tinham todas as insígnias, eles eram premiados com uma surpresa. Então, a gente tinha ali 4 comportamentos, que foram 4 meses que eram avaliados, e aí eles iam ganhando insígnia, e, ao final, eles eram premiados com um resultado final. A gamificação, ela é uma forma disso, de dar o feedback. Então, por exemplo, se o aprendiz ele não ganha uma insígnia da água, ele recebia um feedback, sabendo por que ele não ganhou, e no próximo mês, ele tinha a chance de conquistar aquela insígnia. Porque quando a gente fala em jogo, a gente tem regras muito pré-definidas. Então, para ele ganhar esse ponto, ele precisa fazer isso, isso e isso. Então, as coisas são muito bem delineadas e são muito bem alinhadas. A pessoa sabe do que ela está sendo avaliada e ela sabe qual é o tipo de comportamento que é esperado dela naquele momento. Então, acaba que traz mais, a pessoa começa a trabalhar conforme a gente espera dela. Ok. Eu não sei se você e os colegas conhecem, nós temos um profissional, o professor Leonardo Areias, que ele trabalha com recreação e lazer. E o que ele faz? Ele, nas atividades, quando a empresa, ele tem uma empresa de recreação e lazer, faz aniversários, festas, colônias de férias, então ele gamifica aqueles principais filmes de ação que existem, que a garotada gosta. Então, Harry Potter, por exemplo. Então, ele gamifica na prática aquilo ali, e todos participam. Então, a observação que ele faz, e aí seria até importante, a gente podia até trazê-lo um dia também para conversar sobre isso, que antes, quando ele utilizava aquelas atividades recreativas convencionais, a participação não era plena das crianças, numa festa de aniversário, por exemplo. Quando ele passou a fazer isso, todas as crianças se engajavam, todas participavam, ficavam muito mais motivadas, e os pais gostavam muito mais. Então, esse é um pequeno exemplo, eu posso utilizar até na atividade profissional, foi o que ele faz isso hoje, com resultados interessantes. Às vezes, os nossos alunos podem não saber, mas eu falo isso aqui em sala de aula. Atividade de recreação e lazer é uma das mais importantes hoje para a atuação profissional, e nós temos poucos profissionais de educação física engajados nesse tipo de atuação, e que possibilita um retorno financeiro importante, um retorno motivacional importante, um retorno, sob o ponto de vista você até usou a palavra, do gosto de fazer a coisa, que é importante também, você se sentir também recompensado por fazer aquilo. E eu acho importante estar dentro disso aí, e por isso que eu queria colocar. Essa atitude é importante. Eu vejo a gamificação relevante quando a gente fala, por exemplo, em adotar uma política de gestão de carreira das pessoas que atuam. Normalmente você entra para trabalhar, já que você citou como exemplo a academia, a pessoa entra na academia, ela não tem uma visão do que ela pode conquistar daqui a 5 anos ali dentro. O que é passado para essa pessoa é que ela vai continuar ali o tempo que for. Eu acho que eu posso utilizar a gamificação para melhorar as conquistas de todos que querem trabalhar mais, que têm mais interesse, a questão do absenteísmo, a questão do turnover, todos esses elementos que comprometem a gestão de uma academia. Nós sabemos, inclusive, sobre que o entra e sai de alunos é uma coisa absurda. Ela pode contribuir. Se as pessoas estiverem motivadas a darem o seu melhor para ampliar, né? Eu falo sobre isso, já é constatado que custa 12 vezes mais você conquistar um novo cliente do que você manter o que ali já está. E normalmente nós perdemos e ficamos investindo em adquirir mais. Acho que a gamificação pode ser uma boa opção para isso, né? Que a gente pode também estimular mais as pessoas. O que você acha? Sim, e eu concordo, professor. Por exemplo, você é um profissional, está lá na academia,
há 10 anos trabalhando lá, 5 anos. Aí, poxa, imagine você durante esse tempo receber um brasão, uma insígnia, alguma coisa pelo serviço prestado. É uma forma de você se sentir valorizado. É uma forma das pessoas reconhecerem o seu trabalho lá, né? Então, a gente pode utilizar isso também para isso. Isso aí, a gente vê que isso acontece. O McDonald's faz isso. O McDonald's faz isso, né? O funcionário no mês, aquela questão toda. No meio militar tem muito disso também, os destaques que são colocados, né? Exatamente. E aí, as pessoas ganham algumas bonificações. Primeiro, na formatura, eles colocam a pessoa em posição de destaque, ganha dispensa do trabalho, uma série de benefícios que não são efetivamente financeiros, mas que prestigiam esse profissional, né, naquele meio que ele está trabalhando. Não, e é até uma forma dos outros profissionais reconhecerem. Por exemplo, você vê um militar cheio de brasão, cheio de insígnia, você fala, caramba, esse aí teve um bom desempenho, ele tem uma relevância. E olha que é algo que não é dinheiro, mas é só uma insígnia. E a gamificação, ela traz isso. É o que eu falo, a gamificação ela já existia. As pessoas faziam gamificação sem saber o que é gamificação. Só que hoje, o que a gente faz é a literatura trazer um conhecimento sistemático. Tá, como é que eu faço? O que tem? Como é que é? E aí a gente acaba... Eu dava uma palestra que era toda gamificada e eu não sabia. Eu fui descobrir agora estudando gamificação. Então acaba que isso dos militares é uma forma de, se a gente for trazer para o nosso conhecimento, uma gamificação, é um brasão, é um badge que a gente falou lá anteriormente, né? Que é uma forma de reconhecimento pelo militar ter prestado algum serviço, participado de guerra. Então você sabe. E isso você pode criar, por exemplo, é o funcionário que não faltou nenhuma vez nesse mês. Então ele recebe uma insígnia, e ele pode usar aquilo na roupa dele. Então, assim, vai depender se é algo no sistema. Então, assim, depende muito de qual é o objetivo. O legal da gamificação é isso, aqui. Qual é o objetivo que está por trás? O que eu quero? Qual é o tipo de comportamento que eu quero alavancar? Eu quero alavancar retenção de aluno? Eu quero alavancar atendimento de qualidade? Eu quero qual é? O que eu estou esperando? Eu quero alavancar a participação deles, que eles ofereçam ideias para a gente solucionar os problemas da academia? É muito nesse sentido. Bom, eu gostaria de perguntar, então, se mais alguém teria alguma pergunta. Seria importante que vocês participassem também, tirassem alguma dúvida. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Oi. Olha, primeiro eu quero dar os parabéns. A ideia é genial. Eu acho que é igual você estava falando. Às vezes você trabalha com a gamificação, mas você não sabe dar nome à situação que você está participando. E eu acredito muito nisso. E eu acho que nós vivemos isso, essa situação mais do que nós imaginamos. Nós nos inserimos nela. E eu acho isso... E eu trabalhei com o Leonardo, e eu acho o trabalho dele também incrível. E eu acho que a forma como você colocou também foi muito interessante, foi ótima, prática, palpável. Sobre jogos, eu gosto de jogos, tenho minhas afinidades, principalmente com jogos que fazem você pensar de um jeito que não é o comum. Por exemplo, é uma linha de jogos que chama Rusty Lake, para quem não conhece. Aqueles escapismos, é uma forma de você achar saídas de um jeito, sabe? Uma folha de papel, você descobre que a parede é uma folha e você sai. Eu gosto de pensar assim, porque quando eu estou cansada no trabalho e eu não consigo sair dessa situação, eu vou para esse jogo. Quando eu volto, às vezes você volta e você tem a situação que você precisa no seu trabalho para resolver um problema. E é uma situação, uma analogia de resolução do seu problema impressionante. E eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso, principalmente com as pessoas os jovens, a pessoa que está trabalhando o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular. Nós fazemos isso o tempo todo, sabe? As plataformas que oferecem serviços de banco, de internet, elas facilitam e nos agradam, assim. O que o professor fala, os programas e as plataformas auto-intuitivas, elas são agradáveis. O design é agradável.
nós não percebemos o quanto é agradável, mas nós percebemos quando ela é ruim, quando ela é desagradável. Então, eu acho que isso faz muito sentido, principalmente na nossa área. A gente tem que parar, e eu falei isso para vários colegas que estão aqui, a gente tem que parar de discutir sobre jogos digitais, sobre gamificação na educação física. Enquanto nós discutimos se o jogo digital, sobre o e-game, sobre a gamificação na educação física, as outras pessoas e outras áreas estão tomando o nosso lugar e a nossa área, e a nossa criatividade, o nosso trabalho, e ganhando com isso, enquanto nós poderíamos estar desenvolvendo. E é isso. Então, eu acho que você está fazendo ótimo. Eu não tenho pergunta, porque cada vez que eu ia perguntar alguma coisa, você respondia a minha pergunta que eu estava querendo fazer. Mas eu estou encantada, eu quero acompanhar mais o seu trabalho. E eu acho que você pode aplicar, fazer como é que fala? Uma base de aplicação do que você está trabalhando, você e a sua colega, Natália, né? Isso. Para várias outras áreas, não só na academia. Eu acho que essa é a sua ideia. Parabéns. Gabriela, obrigado. Assim, seus comentários foram muito perspicazes e era sobre isso. Assim, exatamente, professor. A gente tem familiaridade com o jogo em algum momento da nossa vida. E eu falo assim, quem melhor do que o profissional de educação física de que entender de jogo? Que inventou amarelinha, dinâmica, faz recreação. Então, e ter esse conhecimento vai te ajudar ali no game, na hora de você criar alguma atividade, sabe? Então, é muito. Esse game, ele foi aplicado em recursos humanos e aí a gente aplicou para academia, mas a gente viu que a gente pode aplicar em qualquer área, porque ele já está formatado, a gente já tem todo o antes e o depois. O que vai mudar é só o conteúdo, que no conteúdo a gente trabalhou RH, nesse conteúdo a gente trabalhou a área específica da educação física. Então, assim, é uma área muito gostosa. Os profissionais, eles falavam a todo momento, nossa, nem parece treinamento. Porque a todo momento eles estavam lá, sabendo se era verdade ou mito, alguma coisa da academia, eles estavam resolvendo um estudo de caso, sem saber que era um estudo de caso, eles estavam resolvendo uma missão. Então, acaba que a gente coloca a pessoa para trabalhar e ela trabalha brincando e gosta daquilo. Então, assim, foi muito legal isso que você falou. Obrigado. Caso alguém queira fazer alguma manifestação, algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu, Saulo. Pois não, Saulo. Eu gostaria de ouvir o do Júnior. Qual seria o conselho que ele daria para uma pessoa que trabalha numa área próxima, por exemplo, de marketing ou design gráfico, mas que quer migrar para esse mercado dos jogos? Qual seria o seu conselho para ajudá-los a fazer essa migração, no caso? Legal. Então, eu não vou saber aqui dados, mas a área de jogos ela tem crescido bastante e é uma área que dá dinheiro e a gente pode pegar ali pelo Pokémon GO, que foi a maior... teve o maior público do mundo, de todos os aplicativos, de todas as ferramentas. E aí, o que eu te aconselho a migrar é você procurar estudar sobre, né? Eu acho que tem faculdade no Brasil, aqui em Brasília, que trabalha com curso específico para o design de games. Brasília é uma capital tecnológica, a gente tem muita coisa que a gente importa. O IESB tem esse curso, que é um curso, acho que é tecnólogo, se eu não me engano. Então, o que eu te aconselho é isso. Se você quiser depois, entre em contato comigo, eu tenho uma empresa que foi um dos meninos que criaram um sistema gamificado, que eles são uma empresa de jogos. Inclusive, eles são da UNB. Então, você se aproximar deles, conversar com eles, mas o primeiro passo é esse, assim, é você entender, procurar um curso de formação. Como a Gabi ela, assim, se você gosta de jogos, isso te facilita muito na hora de você criar um jogo, porque você pode tirar a criatividade lá daquele jogo que você joga. Se você é igual a Gabriela, gosta de resolver problemas desconexos, você pode inserir isso dentro de um jogo, resolver problemas complexos. Então, é isso que é legal do game, porque se você já conhece game, se você joga, eu falo porque eu jogo muito. Então, acaba que você traz esse conhecimento para a área que você trabalha. Então, é isso que eu te aconselho. Se você gosta de game, então isso vai te ajudar muito, porque é esse que vai ser o seu repertório de conhecimento, então, dos jogos que você jogou. Procurar uma faculdade, algum curso mais voltado para essa área. Brasília é o que eu falo, Brasília é referência, e tem crescido muito esse mercado de games no mundo inteiro. E eu posso te passar o contato desse pessoal que é da UNB, que eles criam jogos. O trabalho deles é criar jogos, e eles criaram um sistema gamificado de gestão
profissional. Pode, inclusive, Saulo, nesse caso, você transportar isso, porque fatalmente esse pessoal que lida com essa gamificação em outra área. Você pode se tornar um especialista na área do esporte, que com certeza é uma coisa mais nova. Isso é importante. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só um adendo, que quando eu conversei com essa profissional de educação física, ela está sempre em congresso. Eles, inclusive, deram uma palestra para o Brasil inteiro de academias, que eles fazem parte de uma rede, porque essa academia ela é referência. E ela falou que nunca tinha ouvido falar isso na área da educação física, e sendo que na área de gestão, que é a minha área de administração, isso já é um tema até mais batido. Assim, as empresas, o Hospital Anchieta, ele gamificou toda a experiência do profissional lá. Mudou tudo, tanto que lá o empregado não é mais empregado, ele é chamado de ator, se eu não me engano. O paciente é de plateia. Então, assim, mudou tudo, toda uma gestão gamificada. Então, é algo, e isso já tem anos que eles fizeram isso. Então, é algo que já está acontecendo nas empresas, mas que essa minha colega ela nunca tinha ouvido falar na área de gestão de academias, e ela é profissional da educação física. Então, ela ficou encantada lá, e por isso que a gente acabou aplicando lá. Eu queria passar a palavra, então, ao professor João Eduardo Batista, por favor. Está sem o som. Melhorou o som? Sim, agora sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É um prazer falar com você. Um prazer também, Júnior, assistir a sua palestra. Eu fiquei atento. É uma atividade, uma modalidade nova, não é específica minha, mas eu gostei e achei que pode ser uma novidade dentro da educação física mesmo. Ver as pessoas que têm interesse se especializar nisso aí. Eu gostei da sua palestra, né? Muita coisa nova, né? Essa parte do game aí é importante, quem gosta dos joguinhos, né? E, se Deus quiser, vamos ver isso brilhar pela frente. Parabéns, viu, Júnior? Obrigado, professor. E aí, só queria... Tem um exemplo de uma academia em Águas Claras que ela é gamificada. Os alunos recebem um equipamento que vai medir o batimento cardíaco deles. E aí, dentro disso, existe uma zona, né, onde você queima mais caloria. E aí, ela dá o ranking. Aí todos os participantes fazem a mesma aula, é uma aula mais agitada, é uma aula de HIIT, né, com muita intensidade. E aí você vai queimando calorias. Aquele que queima mais calorias, ele ganha no final. Aparece o placar, o nome dele lá, fulano foi o que queimou mais caloria. Aí tem também o fulano que ficou mais na zona, que queima mais caloria. Então, eles gamificaram ali, acaba que as pessoas estão ali competindo, queimando caloria e fazendo um exercício. Eu achei o máximo, eu já fui nessa academia, e eu estava lá correndo, às vezes eu estava cansado, eu falava, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que ficar lá na zona. Então, acabava que isso é legal. Quem puder depois conhecer, eu acho que é Extreme Fitness, fica em Águas Claras, vale muito a pena, assim, eu gostei muito, eu falei, caraca, isso aqui é gamificação, você trouxe elementos de pontuação, então quem queimar mais caloria vai ganhar, quem fica mais na zona que queima caloria ganha, aí você sabe, e aí como a gamificação traz isso, você sabe se você está indo bem ou se você está indo ruim, e eles usaram isso. E tem outros prêmios também, outros que eu não lembro agora qual é, porque faz muito tempo. Ok. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Ninguém? Eu queria, então, mostrar para você, o Júnior, vou te enviar agora, logo após, uma declaração de sua participação conosco aqui. Eu quero agradecer, estou muito feliz com a sua presença, muito feliz por ter nos brindado com muito conhecimento, atualização. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam no nosso ambiente profissional por acharmos que sabemos tudo. Nós temos que procurar cada vez mais, independentemente das nossas idades. Então, eu estou muito feliz e fico sempre feliz ao ver que pessoas que fazem bem a sua graduação tendem a prosseguir bem na sua carreira profissional, e eu sei que é isso que acontece com você. Então, eu quero te parabenizar, quero agradecer a sua presença e colocar sempre aqui à disposição, ok? Muito obrigado a você
Eu que agradeço, professor, foi uma honra, um prazer. É sempre muito bom estar perto do senhor. O senhor foi um grande exemplo e referência durante a minha graduação. Até hoje eu salvo os arquivos conforme o senhor me ensinou. E olha que eu me formei já tem uns 5 anos. Então, foi muito do que eu aprendi. E eu acho que é isso, assim, a gente está na graduação, é o momento da gente aprender, e o que a gente aprende aí a gente leva para a vida. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu tenho vivido. E por mais que o conteúdo seja novo, de gamificação, eu sempre busco na academia saber o que está sendo feito, o que está sendo falado, porque a academia, para mim, ela ainda é uma referência de formação de profissionais. E então é isso. Assim, muito obrigado aí a todo mundo que participou. Quem tiver dúvida, pode me procurar, estou sempre aberto.